Os remédios da vovó Sara e os segredos da Bíblia. Dona Sara sempre dizia que a sabedoria não vinha só dos livros, mas da terra e das histórias antigas. Ela morava numa casinha simples no interior, com um quintal cheio de ervas, flores e um pé de romã que parecia uma árvore mágica. Todo mundo na cidadezinha conhecia a vovó Sara e seus chás milagrosos. Mas o que poucos sabiam era que muitos daqueles remédios vinham de tempos bem antigos, dos tempos da Bíblia. Um dia, o neto dela, Lucas, um garoto curioso de 12 anos, chegou da escola com um livro emprestado da biblioteca. Vó, olha só! A professora falou que na Bíblia tem um monte de plantas que as pessoas usavam para se curar. É verdade? Dona Sara sorriu, limpando as mãos no avental. Ela adorava quando o neto fazia perguntas. Claro que é, meu filho! A Bíblia não é só histórias de fé, não. É também um livro cheio de sabedoria para a vida. Vamos lá fora, que eu te mostro. Os dois saíram para o quintal, onde o sol da tarde batia nas folhas verdes. Dona Sara apontou para uma planta com folhas compridas e flores roxas. Essa aqui é a hisopo. Na Bíblia, eles usavam para purificar as casas. Sabe quando você tá com a garganta doendo? Um chá de hisopo com mel é tiro e queda. Lucas franziu o nariz. Mas como é que eles sabiam que isso funcionava? Ah, filho, as pessoas antigas observavam a natureza. Se um bicho comia uma planta e ficava forte, eles experimentavam também. E se dava certo, passavam a receita adiante. Ela se abaixou e colheu um punhado de folhas de uma planta rasteira. Essa é a menta. No tempo de Jesus, as pessoas usavam para ajudar na digestão. Sabe quando você come muito e fica com aquela sensação de estômago pesado? Um chá de menta resolve. Lucas riu. Então a Bíblia é tipo um livro de receitas da vovó? Dona Sara deu uma gargalhada. Mais ou menos. Mas não é só receita, não. É cuidado. As pessoas antigas sabiam que a terra dá tudo o que a gente precisa para viver bem. Ela continuou andando pelo quintal, mostrando cada planta como se fosse um tesouro. Olha aqui, o alho. Na Bíblia, os egípcios comiam alho para ter força e saúde. Hoje a ciência já provou que ele é bom para o coração e até ajuda a baixar a pressão. Eca, vó. Alho é fedido. Fedido, mas salva vidas. Ela brincou. E essa aqui, ó, é a oliveira. O azeite de oliva era usado para ungir os reis e também para curar feridas. Sabe quando você cai e rala o joelho? Azeite com um pouquinho de sal ajuda a cicatrizar. Lucas pegou uma folha e cheirou. Nossa, quanta coisa! E não acabou não. Dona Sara apontou para um arbusto com folhas pequenas e flores brancas. Essa é a mirra. No tempo de Jesus, era usada para embalsamar os mortos, mas também para aliviar dores. Hoje a gente usa em pomadas para machucados. Eca de novo. Lucas fez careta. Não seja fresco, menino. Ela riu. E essa aqui é a romã, a fruta que eu mais gosto. Na Bíblia, ela simboliza prosperidade. Mas também é cheia de vitamina C, boa para quando a gente tá gripado. Lucas pegou uma romã do pé e a sacudiu perto do ouvido. E essa última, vó? Dona Sara se aproximou de uma trepadeira com flores amarelas. Essa é a cúrcuma, mas antigamente chamavam de açafrão. Na Bíblia, ela era usada para dar cor e sabor na comida, mas também para desinflamar o corpo. Hoje a gente sabe que ela é poderosa contra dores nas juntas. Lucas ficou pensativo. Então, vó, quer dizer que as pessoas antigas já sabiam de tudo isso? Sabiam, sim. Mas não tinham médicos como hoje. Eles confiavam na terra, nas plantas e uns nos outros. E sabe o que é mais bonito? Muitas dessas receitas ainda funcionam. Nesse momento, a vizinha Dona Maria apareceu no portão, tossindo. Sara, você tem um remedinho para essa tosse chata? Claro, Maria. Entra aqui. Lucas, vai lá dentro e pega um punhado de sopo e um pouco de mel. Enquanto Lucas corria para dentro, Dona Sara explicou. Maria,
você vai tomar um chá de sopo com mel. É bom para a garganta e para a tosse. E se tiver com febre, um pouquinho de alho na comida também ajuda. Dona Maria agradeceu, aliviada. Você é uma bênção, Sara. Depois que a vizinha foi embora, Lucas voltou com as ervas. Vó, a senhora acha que eu posso aprender tudo isso? Claro, meu filho. A sabedoria não é só para guardar, é para passar adiante. Um dia, você vai ensinar para os seus filhos e netos. Lucas olhou ao redor, para o quintal cheio de vida. Então a Bíblia é tipo um manual de sobrevivência? Dona Sara riu. É mais que isso, Lucas. É um jeito de lembrar que Deus deu pra gente tudo o que precisamos. A gente só precisa saber usar com amor e cuidado. E assim, entre plantas, chás e histórias, Lucas aprendeu que os remédios mais poderosos não vinham só das farmácias, mas da terra, da fé e do coração das pessoas que sabiam ouvir os segredos do passado. Fim. Dias depois, Lucas acordou cedo. O sol mal tinha nascido, mas ele já estava no quintal com Dona Sara. Hoje a gente vai colher alecrim, ela disse, apontando para os galhos verdes. Sabe para que serve? Lucas balançou a cabeça. Para memória. E para dor de cabeça também. Basta ferver as folhas e cheirar. O menino pegou um galho e esfregou entre os dedos. O cheiro forte subiu pelo nariz. Nossa, parece perfume. Dona Sara riu. É mesmo. E ainda ajuda a espantar mau humor. Enquanto colhiam, Lucas parou de repente. Vó, e se eu esquecer tudo isso? Ela parou e olhou para ele. Escreve. Num caderno, num papel, não importa. O importante é não deixar morrer. Lucas correu para dentro e voltou com um caderno velho. Começou a anotar tudo, o nome das ervas, para que serviam, como preparar. Assim eu não esqueço, disse, orgulhoso. Dona Sara sorriu. Agora sim. Mas lembra, não é só escrever. É sentir. Cada planta tem uma história, uma lição. No fim da tarde, o caderno já tinha várias páginas. Lucas mostrou para a mãe quando ela chegou do trabalho. Olha, mãe. Eu tô aprendendo remédios da Bíblia. A mãe folheou as páginas e suspirou. Que bom, filho. A gente precisa mesmo resgatar essas coisas. Naquela noite, antes de dormir, Lucas pensou em tudo que tinha aprendido. Não era só sobre ervas. Era sobre paciência, cuidado, amor. E sobre como as coisas simples podiam ser as mais fortes. No dia seguinte, ele acordou com uma ideia. Vó, e se a gente fizer um jardim só com as ervas da Bíblia? Para todo mundo da rua poder usar? Dona Sara regalou os olhos. Que ideia maravilhosa! E assim, com a ajuda dos vizinhos, começaram a plantar. Cada um levou uma muda, uma semente, um pouco de terra. Em pouco tempo, o quintal virou um jardim cheio de vida e cheiros. Agora sim, disse Lucas, feliz. A gente não vai esquecer mais. E Dona Sara, olhando para ele, sabia que aquele menino tinha entendido o verdadeiro segredo, que a sabedoria não era só para guardar, mas para espalhar. Como sementes ao vento. Lucas e Dona Sara passaram semanas cuidando do jardim. Regavam as plantas de manhã, arrancavam as ervas daninhas e conversavam com os vizinhos que apareciam para ajudar. Um dia, a Dona Maria, que morava na casa ao lado, chegou com um pote de mel. Tomei um chá de sopo para dor de garganta, disse ela, sorrindo. Melhorou na hora. Eu usei a mirra para fazer um bálsamo, contou o seu João, que tinha uma ferida no braço. Sarou rápido. Lucas ficou orgulhoso. O jardim não era só bonito, ele ajudava as pessoas. Mas nem tudo foi fácil. Uma tarde, uma tempestade forte passou pela rua. O vento derrubou galhos e a chuva encharcou a terra. E agora? Perguntou Lucas, olhando para o quintal todo bagunçado. Dona Sara colocou a mão no ombro dele. A gente arruma. Sempre dá. E foi o que fizeram.
Com a ajuda de todos, recolheram os galhos, replantaram o que tinha caído e limparam a sujeira. O jardim ficou ainda mais forte depois da chuva. Olha só, disse Lucas, apontando para um broto novo de aloe vera. Até a tempestade ajudou. Dona Sara riu. É assim mesmo. As coisas ruins também fazem parte. Com o tempo, mais gente da rua começou a aparecer. Uns queriam aprender a plantar, outros só queriam conversar. O quintal virou um lugar de encontros. Vó, a gente devia fazer um livro, disse Lucas uma noite, enquanto olhavam as estrelas. Um livro? É, para contar tudo o que a gente aprendeu. Sobre as ervas, sobre cuidar das pessoas, sobre não desistir. Dona Sara pensou um pouco. E quem ia escrever? A gente. Lucas riu. Você conta, eu escrevo. E os vizinhos ajudam. E assim fizeram. Reuniram histórias, receitas e até desenhos das plantas. O livro ficou simples, mas cheio de coração. Quando terminaram, Lucas levou o caderno para a escola. Professora, olha só o que a gente fez. A professora folheou as páginas e sorriu. Que lindo! Vamos mostrar para todo mundo. No fim do ano, a escola fez uma feira. O livro de Lucas e Dona Sara ficou em destaque. As pessoas liam, perguntavam e até levavam mudas de ervas para casa. Viu? Disse Lucas, olhando para o quintal. As sementes voaram mesmo. Dona Sara abraçou ele. E vão voar ainda mais. E assim, o jardim e o livro cresceram juntos. Porque, no fim, era isso que importava, espalhar o que era bom, como as ervas que curam e as histórias que aquecem o coração. E então, o tempo passou. O livro de Lucas e Dona Sara ganhou vida própria. Um dia, uma senhora parou na feira da escola. Ela tinha mãos enrugadas e um sorriso cansado. Esse livro é lindo, disse, passando os dedos pelas páginas. Minha avó usava essas ervas. Mas eu nunca aprendi direito. Lucas olhou para Dona Sara. Ela piscou para ele. Quer aprender? Perguntou o Lucas. A gente pode te mostrar. A senhora regalou os olhos. Sério? Claro. Dona Sara respondeu. Vem aqui no quintal amanhã. E assim, o quintal virou uma sala de aula. A senhora, Dona Maria, chegou com um cesto vazio. Hoje a gente vai colher alecrim, disse Dona Sara. Bom para a memória e para a dor de cabeça. Dona Maria riu. Eu ando esquecendo tudo. Até onde deixei os óculos? Lucas apontou para um galho. Esse aqui é forte. Corta assim, com cuidado. Dona Maria seguiu as instruções. Quando terminou, cheirou os dedos. Nossa, que cheiro bom! Agora a gente faz um chá, explicou Dona Sara. Ou põe nas batatas assadas. Dona Maria anotou tudo num caderninho. No fim, levou um raminho para casa. Obrigada. Vou plantar no meu vaso. Quando crescer, volta aqui, disse Lucas. A gente faz mais chá. Dona Maria sorriu. Combinado. E não parou por aí. Outras pessoas apareceram. Um menino que queria saber sobre hortelã para dor de barriga. Uma moça que perguntou da camomila para dormir melhor. A gente devia fazer um clube, sugeriu Lucas uma tarde. Clube de quê? Dona Sara perguntou, regando as plantas. De ervas. Para ensinar quem quiser aprender. Dona Sara pensou um pouco. Gosto da ideia. Mas não é só ensinar. É ouvir também. Como assim? As pessoas têm histórias. Como a Dona Maria. A avó dela sabia das ervas, mas ela esqueceu. Agora tá lembrando. Lucas assentiu. Então a gente escuta e ensina. Isso mesmo. E assim nasceu o Clube das Ervas que Curam. Todo sábado, o quintal enchia de gente. Uns chegavam com dúvidas, outros com receitas antigas. Até o pai de Lucas, que antes só mexia com carros, começou a ajudar.
Olha só, filho, ele disse um dia, mostrando um pé de arruda. Isso aqui afasta mal-olhado, sabia? Lucas riu. Quem te ensinou? Sua avó. Mas eu só lembrei agora. Dona Sara, ouvindo de longe, sorriu. As sementes voam mesmo, murmurou. E voaram mais longe do que imaginavam. Um dia, uma professora de outra cidade apareceu na feira da escola. Vocês têm um clube de ervas, não é? Perguntou. Temos, Lucas respondeu, orgulhoso. Minha escola quer fazer igual. Vocês topam ajudar? Lucas olhou para Dona Sara. Ela deu de ombros, como quem diz, por que não? Topamos. E assim, o clube cresceu. Não só no quintal, mas em outros lugares. As pessoas trocavam mudas, receitas, histórias. E o livro de Lucas e Dona Sara virou só o começo de algo maior. A gente tá espalhando mesmo, disse Lucas uma noite, olhando as estrelas. Tá, Dona Sara concordou. Mas o melhor é que tá voltando também. Como assim? As pessoas trazem coisas novas. Ideias, plantas, jeitos diferentes de usar as ervas. Lucas sorriu. Então a gente nunca para de aprender. Nunca. E assim, entre chás, risadas e mãos sujas de terra, o quintal se encheu de vida. Porque, no fim, o que importa não é só o que a gente planta, mas o que a gente colhe junto. Aquela noite ficou marcada na memória de todos. No dia seguinte, o sol nasceu mais cedo, como se até ele quisesse ver o que ia acontecer. Hoje a gente vai fazer o xarope de mel e alecrim, anunciou Dona Sara, mexendo numa panela grande no fogão a lenha. Quem lembra para que serve? Para tosse! Gritou a pequena Maria, levantando a mão como se estivesse na escola. E para dor de garganta, completou o seu João, que tinha chegado cedo com um cesto de ervas frescas. Lucas riu e pegou um punhado de alecrim. E também deixa o cheiro da casa uma delícia. Dona Sara balançou a cabeça, fingindo estar brava. Tá bom, mas não é só cheiro não. Esse xarope é remédio de verdade. Meu avô usava quando eu era criança. E funcionava? Perguntou o Lucas, desconfiado. Claro que funcionava. Dona Sara deu um tapinha leve no braço dele. Se não funcionasse, eu não tava aqui para contar história. Enquanto o xarope fervia, o cheiro doce e herbal tomou conta do quintal. As crianças corriam entre as plantas, colhendo folhas e rindo. Os adultos se reuniam em volta da mesa, trocando receitas antigas e experimentando novas combinações. Olha só isso, disse Dona Marta, mostrando um vidro com um líquido verde. É óleo de oliva com arruda. Minha mãe passava no corpo para afastar mal-olhado. Mal-olhado? Lucas arregalou os olhos. A senhora acredita nisso? Dona Marta deu uma risada. Não sei se acredito, mas minha mãe jurava que funcionava. E, olha, nunca peguei resfriado depois que ela passou isso em mim. Seu João pigarreou. Eu tenho uma receita de chá de losna para dor de barriga. Mas tem que tomar só um golinho, senão fica amargo demais. Amargo é pouco, brincou o Lucas. Eu já tomei uma vez e quase vomitei. Todos riram. Era assim, cada um tinha uma história, um remédio, uma lembrança. E o quintal de Dona Sara virou um lugar onde o passado e o presente se encontravam. Sabe o que eu acho? Disse Lucas, olhando em volta. A gente não tá só plantando ervas. A gente tá plantando memória. Dona Sara sorriu, os olhos brilhando. É isso mesmo, meu filho. E memória não estraga, não murcha. Só cresce. E assim, entre uma xícara de chá e outra, o Clube das Ervas Bíblicas continuou vivo. Porque, no fim, o que importa não é só o remédio que a gente faz, mas as mãos que ajudam a preparar e os corações que guardam o segredo. Dias depois, o grupo se reuniu de novo no quintal. Dessa vez, tinha uma novidade. Olha só o que eu trouxe! Disse Ana, segurando um pote de barro. Semente de cominho. Minha avó usava para ajudar na digestão. Cominho?
Perguntou o Lucas, franzindo o nariz. Aquele tempero de pão? Isso mesmo. Respondeu Dona Sara. Mas aqui a gente usa diferente. Ferve as sementes e faz um chá. É bom para gases e até para cólica. Eu já ouvi falar, disse Pedro, mexendo na terra. Meu pai dizia que era remédio de rei no tempo antigo. Rei ou não, eu quero experimentar, falou Clara, rindo. Desde que não seja amargo como a losna. Todos riram. Ana abriu o pote e mostrou as sementinhas escuras. É só colocar uma colherzinha numa xícara de água quente. Espera uns 10 minutos e pronto. E tem cheiro bom? Perguntou o Lucas, desconfiado. Tem sim. Ana cheirou o pote. Parece um tempero de comida, mas mais suave. Dona Sara pegou uma chaleira e encheu de água. Vamos fazer agora mesmo. Quem quer provar? Todos levantaram a mão. Até Lucas, depois de um suspiro. Tá bom, eu provo. Mas se for ruim, eu aviso. A água ferveu. Ana colocou as sementes e mexeu com uma colher de pau. O cheiro se espalhou pelo quintal, quente e reconfortante. Clara fechou os olhos. Isso me lembra a casa da minha avó. Minha mãe fazia pão com cominho, disse Pedro. Eu achava estranho, mas agora vejo que era remédio disfarçado. Dona Sara serviu o chá em canecas de barro. Cada um pegou a sua e soprou antes de tomar. E aí? Perguntou Ana, ansiosa. Gostei. Disse Clara. É diferente, mas é bom. Não é amargo, Lucas admitiu, surpreso. Até que é gostoso. Dona Sara sorriu. Viu? Nem tudo que cura é ruim. Às vezes, o remédio vem com sabor de infância. Pedro olhou para as mãos, cheias de terra. A gente devia plantar mais cominho aqui. Para nunca faltar. Boa ideia, disse Dona Sara. E quem sabe a gente não aprende outro remédio na próxima semana. Eu quero! Gritou Clara. Mas dessa vez, sem gosto de veneno. Todos riram. O sol começava a se pôr, pintando o quintal de dourado. Entre goles de chá e risadas, eles sabiam, ali, entre as ervas e as histórias, algo especial estava crescendo. Não era só um clube. Era uma família.